Bem, gente, bom dia a cada um dos alunos que estão aqui, né? Hoje as alunas, e é bom a gente poder estar compartilhando mais uma vez um pouco do conhecimento e nessa caminhada rumo à nota tão desejada para que vocês consigam a aprovação Paz UEMA. As últimas duas aulas a gente tratou um pouco sobre a introdução, o repertório, como utilizar, né? A gente deu apenas duas aulas e ainda vamos ver um pouco mais como utilizar as obras literárias que estão dentro da cartilha da prova, que vocês serão avaliados a questão tanto de literatura, a gramática também, algumas questões são tiradas das próprias obras, e a redação. Como utilizar esse repertório, quais as diferenças, Enem, o EMA, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente constrói esse repertório. A gente viu algumas coisas, vamos nos aprofundar. E hoje eu quero que vocês atentem para essa questão do domínio do padrão culto da língua, que apesar, isso aqui eu tirei lá da cartilha da UEMA, isso aqui tirei do manual do candidato da UEMA, não é nada criado da minha cabeça, e nós temos aí 5 parâmetros pelos quais vocês terão o material de vocês sendo corrigido. O atendimento ao tema proposto, coesão das partes do texto, coerência dos argumentos, atendimento ao tipo de texto proposto, domínio do padrão culto escrito da língua. E hoje eu vou tratar um pouco, isso ao longo do curso a gente vai ver gramática aplicada à redação. Ou seja, vamos estar observando, atentando a detalhes muito importantes, observando os erros mais cometidos pelos alunos dentro dessa construção do texto. E como eu já falei em outras aulas, os nossos alunos que no ano passado obtiveram notas acima de 900 e os que subiram de 600 para 800, para 880 do ano passado do Enem, quando eu peguei as provas desses alunos, as que eu tive acesso, eu percebi que a competência, lá no caso, a competência que mais eles perderam ponto foi a competência 1, da norma culta, dá no mesmo disso bem aqui, e a questão da competência número 3, que lá é a argumentação, né? Que aqui é a letra C, seria também a 3 aqui, a coerência dos argumentos. O que é interessante a gente observar é que muitas vezes essa questão do domínio da língua, ela acaba influenciando na questão dos argumentos, se eles ficam bem colocados ou não. Canso de observar muitos argumentos dos alunos, eles são bem interessantes. A linha argumentativa, a ideia principal, a gênese dessa argumentação, dessa ideia que ele defende é muito interessante, é muito boa, mas pelo fato de não dominar a língua, de não se expressar corretamente e às vezes ser ambíguo ou não ser claro, a ambiguidade também é falta de clareza, ele acaba comprometendo sua competência 3, que no caso aqui a competência, não a competência, é o critério da letra C. Então a gente vai observar não somente essa aula, mas durante todas as aulas, e vocês vão observar quando a gente passar para a questão da prática mesmo, das redações, que vocês vão enviar as redações de vocês para a plataforma, vocês vão observar que, não estou dizendo que isso é com todos os alunos, eu estou dizendo que é mais ou menos o que mais acontece. É que os alunos perdem muitos pontos aqui na competência nessa questão do domínio do padrão culto do escrito da língua. Pensando nisso aqui, eu preparei um material para a gente fazer uma análise. Achei mais interessante a gente tocar logo nessa questão. Então aqui, curso 900 mais, a redação descomplicada, tá? Redação Paz UEMA. Qual é a competência? Qual é o critério? Vamos falar de critério, competência, mas dá no mesmo. Domínio do padrão culto escrito da língua. Isso vale 2 pontos. É mais ou menos, turma, a gente fazendo comparação, são 5 competências no Enem e são 5 critérios na UEMA. A diferença é que a última competência do Enem, ela é uma proposta de intervenção para um problema que foi tratado, que foi levantado nos textos de apoio. Essa é a diferença. No Enem você tem uma proposta de intervenção, você tem que ter toda aquela grade bem detalhada, você tem que ter um agente, ação, meio, fim e um detalhamento, né, para qualquer uma dessas áreas. Aqui você não precisa, e a gente tratou sobre isso e vai abordar um pouco mais minuciosamente essa questão, você não precisa ter uma conclusão com todo esse detalhamento, com toda essa sequência a ser observada. Você precisa ser coerente e
ajustar o seu posicionamento que foi defendido no desenvolvimento 1, juntamente com o seu posicionamento que foi defendido no desenvolvimento 2. E ali fazer uma conclusão juntando essas argumentações baseadas na sua tese. Essa é a questão. Então você não vai precisar de agente, ação, meio, fim, embora alguns desses elementos possam aparecer nessa conclusão. A gente viu isso, não foi, Ellen? A gente viu isso na redação nota 10, que a gente analisou na primeira aula. Elas não são obrigatórias, mas a presença desses elementos também não vai fazer você perder ponto. É bom que a gente saliente isso. Um dos pontos aqui que a gente vai tratar na questão do escrever correto, do escrever dentro do gramaticalmente correto, do padrão gramaticalmente correto, a gente tem vários pontos a serem observados. Agora, um é esse aqui, a justaposição e o truncamento. Professor, o que é a questão da justaposição? Justaposição, nós vamos observar, deixa eu trazer para o Word aqui, a gente tem uma organização da nossa língua que traz o quê? O sujeito, vou colocar aqui de amarelo, o sujeito, o verbo, vou colocar de verde, e o complemento, que eu vou colocar de... Desculpa aqui, vou colocar de azul. Então essa, basicamente, é a nossa ordem. A UEMA fará a prova do PAS em maio de 2022. Então eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho um complemento. Aqui eu tenho o objeto, a sua prova do PAS. E aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Uma coisa importante é vocês saberem fazer essa justaposição. O que é essa justaposição, professor? É quando eu faço a inversão. Então eu faço essa inversão aqui, faço isso. Vou tirar o A aqui e colocar minúsculo. E agora eu faço isso. Tá? Em maio de 2022, vírgula, porque eu tenho um elemento adverbial, um sintagma adverbial deslocado. Em maio de 2022, a UEMA fará a sua prova do PAS. Posso fazer uma outra construção também deslocada? Posso sim colocar esse advérbio no meio da oração. Olha aqui, ó. A UEMA fará, vírgula, em 2022, a sua prova do PAS. É importante a gente perceber que em todas essas construções, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, estão corretas. Agora, quando você faz uma inversão, quando você faz, por exemplo, essa construção que eu tenho aqui, deixa eu trazê-la para cá. Quando eu tenho essa construção aqui eu tenho a ordem natural. A ordem é o Brasil vive um colapso, o Brasil vive um colapso na saúde devido a uma má gestão. Desculpa, não tem crase aqui. Há uma má gestão do governo. Vou até tirar essa crase aqui. Não tem crase aqui. O Brasil vive um colapso de saúde devido a uma má gestão do governo. Essa é a ordem normal. Como é que eu faço a inversão? Fazendo isso aqui. Devido a uma má gestão do governo, o Brasil vive um colapso na saúde. O corretor, ele quando observa essa mudança da ordem natural, isso agrada ao corretor. Então é necessário que em alguns pontos, em algum momento, seja na introdução, seja no desenvolvimento, seja na conclusão, você opte por uma inversão. Então isso aqui é muito cobrado. Isso aqui é muito observado pelo corretor. Professor, também se eu não colocar, eu vou perder ponto? Claro que não. Mas isso enriquece a sua construção e dá ao corretor essa ideia de que você consegue dominar a sintaxe do texto. Muitas vezes o aluno ele escreve textos que ficam truncados, ou seja, você percebe que não houve uma obediência à norma culta, então o texto ficou truncado. Então, esse truncamento ele compromete a leitura do texto. Você lê o texto e parece assim que sintaticamente algum elemento ficou deslocado. E você fica buscando entender o que o aluno disse. Isso faz com que o texto não seja claro. Portanto, é necessário que a gente dê muita atenção a essa questão da justaposição e da clareza, fazendo com que tenhamos uma justaposição e evitemos o truncamento. Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida? Ficou claro, professor. É necessário a gente... Professor, Oi, pode falar. professor, explicar novamente essa parte aí. Tá, vamos lá para o Word. Não, essa parte aí da organização. Da organização. Aqui, Andressa, nós temos na nossa língua uma ordem muito, muito normal. Eu não digo no meu dia a dia, você falando, você conversando, você não vai colocar assim: a UEMA fará em 2022 a sua prova do PAS.
Nem você também, normalmente você não utiliza. Em maio de 2022, a UEMA fará sua prova do PAS. Não. Você vai dizer assim, a UEMA fará sua prova em 2022. O jogo será às 16 horas. Dificilmente, eu não estou dizendo que isso é impossível, mas dificilmente você vê alguém dizendo, às 16 horas o jogo acontecerá. É mais fácil a gente dizer, o jogo acontecerá às 16 horas. O debate entre os candidatos acontecerá às 20 horas. Você não costumeiramente não diz às 20 horas o debate entre os candidatos acontecerá. Essa ordem de sujeito, verbo, complemento, ela acontece nas línguas neolatinas. É uma característica da nossa língua portuguesa. Você não diz assim, comprei eu um carro. Se você escrever, está correto. Mas você soa ou não soa estranho para vocês alguém chegar e dizer assim, Andressa, comprei eu um carro. Não soa estranho? Sim. É estranho, mas não é incorreto. O fato de que algumas construções soem estranhas aos meus ouvidos não me garante dizer que elas são incorretas. A questão é que nós nos distanciamos dessa construção. Pelo fato também desse distanciamento em relação à leitura dos clássicos, principalmente, é que causa essa estranheza. Mas aquilo que é estranho, muitas vezes não é incorreto. Não justifica. O fato de ser estranho não justifica que é incorreto. Então a nossa língua, ela tem essa ordem. Mas quando ela foge da ordem, não quer dizer que ela é incorreta. Na construção do texto, se vocês observarem bem os textos jornalísticos e o texto dissertativo argumentativo, ele se assemelha muito na questão da organização e na questão da obediência à língua culta, à norma culta, que ao ler um texto vocês podem perceber que muitas vezes alguns textos vêm invertidos. Há uma posição, um posicionamento diferente. Aqui eu digo o seguinte, o Brasil vive um colapso devido a uma má gestão do governo. Ok. Aqui eu já inverti. Eu já coloquei a causa antes, certo, da oração principal. Devido a uma má gestão do governo, o Brasil vive um colapso na saúde. Entenderam essa questão? No texto jornalístico, vocês podem perceber assim, após reunião que durou 2 horas, ministro define tal linha de não sei o quê. Depois de 5 rounds, Anderson Silva vence o campeão mundial. Qual era o normal? O normal é o seguinte, Anderson Silva é o novo campeão mundial depois de 5 rounds de luta. Mas ele fez essa inversão. Por quê? Porque essa inversão ela traz um destaque para aquilo que você quer colocar. Okay? Essa inversão ela destaca. Sintaticamente, ela está correta, ela não muda o sentido, mas ela dá uma ênfase. Portanto, é necessário que a gente entenda isso. Pode falar. Professor, a vírgula sai nesse último exemplo que o senhor falou? Ela muda do Anderson Silva? Quando fala o Anderson Silva, quando fala Sim, a oração principal primeiro. Por exemplo. A vírgula some? Anderson Silva venceu a luta após 5 rounds. Pronto. Agora eu vou ter um elemento deslocado. Quando eu tenho um elemento deslocado, o que vai acontecer? Após 5 rounds, Anderson Silva venceu a luta. Percebam que a ênfase aqui está na vitória. A ênfase está na vitória. A ênfase aqui está na questão de quanto durou a luta para que Anderson Silva se saísse vitorioso. Entenderam? Que a ênfase muda. Então é necessário a gente perceber que o elemento aqui aqui após 5 rounds dá uma ideia de tempo. Concordam comigo? Advérbio de tempo. Após 3 anos de uma luta na justiça, vírgula, João ganhou a causa. João ganhou a causa após uma luta de 5 anos na justiça, sem vírgula. A gente percebe também essa pausa na hora que a gente fala. Eu digo assim, depois de tanto tentar, Ellen conseguiu a sua vaga na universidade. Ellen conseguiu a sua vaga na universidade depois de tanto tentar. Percebam que o texto ele flui mais rapidamente. Desse modo, vocês têm que perceber quando no texto vocês podem fazer essas alterações. Principalmente na argumentação é muito interessante. Sabe quando vocês colocam
segundo dados do IBGE, isso é inversão. Vocês colocam lá, segundo dados do IBGE, mais da metade da população vive com menos de um salário mínimo. Qual era a ordem normal? Metade da população vive com menos de um salário mínimo, segundo o IBGE. Quando você coloca o segundo IBGE, você faz esse deslocamento. E essa aí é típico de textos jornalísticos. É necessário vocês, quando estiverem lendo os textos jornalísticos, atentarem para essas mudanças sintáticas. Isso é justa posição, ok? A gente vai estudar isso mais um pouco. E aí a gente vai estudar também sobre o truncamento. O que é o truncamento? É você olha o texto e ele trava. Você não percebe uma fluidez. Falta essa fluidez no texto. Professor, Oi. Com relação ao truncamento, ele está relacionado a gente não conseguir desenvolver o texto? Também. Porque, assim, A tua argumentação, Samila, ela fica comprometida. Porque você não foi claro naquilo que você disse. Você não foi claro. Normalmente, assim, quando eu escrevo o primeiro parágrafo, por exemplo, de uma redação do Enem, né? Eu consigo desenvolver bem, fica aquele texto, como se eu disse, fluido, certo? Uhum. Só que quando chega no segundo desenvolvimento, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é porque eu escolho argumentos que eu não sei trabalhar muito bem. Sempre acontece no segundo parágrafo, ou no terceiro parágrafo. Certo. Eu fico impressionada. O que, Eu meio que travo, o que falta, sabe? o que você detectou que falta, quer falar mais uma coisa, fica à vontade. Não, é só isso mesmo, essa questão que eu travo no segundo parágrafo. Eu não sei o que acontece. Certo. É o que você detectou, é o que a gente vai trabalhar isso. Tem um tópico no nosso curso que a gente vai trabalhar. Progressão textual. Olha o nome, progressão. Você vai progredindo, você vai passo a passo. O que te trouxe até aqui vai te ajudar a continuar essa progressão. É fundamental, quando a gente for trabalhar a questão de tese ligada à argumentação, é muito importante a gente estabelecer a linha argumentativa da melhor maneira possível que nos facilite desenvolvê-la. Muitas vezes o que acontece é que o D1, que a gente trabalha lá, lá no Enem, que não é diferente na UEMA, eu mostrei para as meninas uma outra aula, que na UEMA também você pode ter D1 e D2, ou pode só ter um desenvolvimento, uma linha argumentativa, uma tese, que não tenha D1 e D2. Mas se você escolher o D1 de maneira clara e sentir que o teu D2 também está de maneira clara, isso já vai facilitar a tua argumentação. Eu não posso ainda dizer alguma coisa porque eu não fiz uma avaliação contigo, diagnóstica, para eu poder entender melhor a tua experiência pessoal. Mas já dá para mensurar que seja isso. É necessário que você... Oi. Não, é porque quando o senhor falou do truncamento, meio que acendeu uma chavezinha aqui, sabe? Porque normalmente o D2 fica com aqueles períodos, como que eu posso dizer, simples, sabe? Eu não consigo desenvolver a escrita. Certo. Eu sei que tem alguma coisa a ver também com o argumento, mas eu percebo que ficam frases simples. Frases soltas. Isso. E essas frases soltas também, elas em alguns momentos, elas podem determinar esse truncamento. E isso, Samila, a gente vai começando a superar mediante a escrita. A Ellen foi minha aluna no primeiro, segundo e terceiro ano. Eu bato muito nessa tecla. Gente, só a teoria não ajuda você a crescer. A teoria aliada à prática. Eu estava analisando aqui pela internet alguns cursos cursos de R$400, de 500, de 600, de 900, cursos que te dão apenas 4 redações por mês. Isso é muito pouco para um aluno que quer muito. O aluno que está se preparando para uma vaga de CFO, no caso da UEMA, de medicina na UEMA, de veterinária na UEMA, de direito na UEMA, ou de direito e medicina no Enem, é muito pouco. O aluno tem que escrever entre 2 e 3 redações por semana. E de acordo com essas redações e com aquilo que o professor vai avaliando, ele vai progredindo. Ele vai começando a desenvolver o seu padrão. Professor, por exemplo, se eu ensinar para vocês aqui um modelo e que vocês sigam mais... professor, eu só estou usando esse modelo com o senhor. Não tem problema, porque o teu corretor lá, ele não conhece a tua maneira de escrever. Então você tem que entender que essa fluidez, ela é resultado dessa segurança. Eu digo sempre, eu gosto muito dessa palavra. Escrever com constância te traz segurança. Você vai ter segurança para fazer aquilo. Você vai ter segurança para saber que bem que eu uso a crase, bem que eu uso a vírgula,
Eu digo por mim mesmo, Samila, Andressa e Ellen. Quando eu passo muito tempo sem escrever, às vezes por causa também da rotina de aula, de correção de texto, de ter que estar lendo muita coisa teórica, quando eu vou escrever, eu sinto uma certa dificuldade. Isso é comum de todo escritor. Isso é comum de todo escritor. Ninguém que se joga nesse processo, escreve de uma vez só. Então essa segurança, vocês vão alcançar, não somente vocês vão alcançar mediante essa prática. Então a partir da semana que vem, eu já quero trabalhar com vocês apenas introdução. Vamos gastar um pouquinho na introdução. Poxa, eu vou praticar a introdução. Vocês vão entender isso. Essa progressão, ela é muito resultado da prática, que vai te trazendo fluidez e vai te trazendo segurança. Ok? A uma das minhas alunas que tirou 940, se ela atenta para todos os detalhes gramaticais que eu estou conversando com vocês aqui, a nota dela subiria para 980, porque ela perdeu 20 pontos. Ela perdeu 20 pontos, foi 20 pontos em uma competência e mais 40 na outra. E aí já foram 60 pontos que poderiam ter sido alcançados. Turma, nós teremos um encontro na segunda-feira pela manhã às 9. Quem não puder vai pegar a aula gravada. Samila, a gente vai conversar particularmente já. Andressa, um abraço a você, querida. Um abraço a Ellen. Um abraço para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.